Bom, então, como nós já vimos essa parte aqui, já vimos estoque, relatórios, depois a gente retoma. Vamos partir então para essa parte aqui de utilitários. Eu tinha comentado sobre o arquivo para o Sintegra, né? De que se trata então? O sistema vai gerar então a informação aqui contendo informado um determinado período, ele vai trazer então todas as vendas que foi feito naquele período e gerar um relatório, um TXT que vai ser depois validado e transmitido para a Secretaria de Fazenda. Isso é feito através do validador do Sintegra. Esse validador ele é disponibilizado pelas secretarias de Fazenda e ele tem validade, ou seja, para nacional, para qualquer secretaria. Eu acho que o único estado hoje que não utiliza ele é o estado do Pernambuco, que ele tem um validador próprio, mas ele coleta as informações geradas para o validador do Sintegra e insere no gerador de arquivo deles, complementando com as outras informações, que eu não sei te falar quais são elas, mas eu já vi o pessoal de lá trabalhando com isso. Então, como que funciona esse arquivo do Sintegra? Vou clicar aqui em exportação movimento Sintegra. Aqui eu vou informar a empresa, o estado, né, dessa empresa. Como a nossa empresa é do Mato Grosso, eu informei a empresa e o estado. Viu que quando eu informei o estado, ele trouxe esses dados aqui, ó. Já trouxe CNPJ e inscrição estadual. Isso é feito lá no cadastro da empresa, lá no gerenciador. Eu te mostrei isso lá no início do nosso treinamento, que é aqui, ó, cadastro, empresas, nessa janelinha aqui, ó, dados da empresa para o estado. Se eu não informar, ele não vai permitir a geração do arquivo para o Sintegra. Então eu tenho que informar a empresa Juína aqui no estado, na cidade de Juína, no Mato Grosso. Se ela tiver operação no Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, então eu tenho, para essa janelinha, eu tenho que informar uma para cada estado. Por quê? Quando eu estou em outro estado, a inscrição estadual muda. O CNPJ nem sempre, eu posso estar com o mesmo CNPJ, mas a inscrição ela muda. Então vamos lá, eu vou falar que foi de 1/12/2010, esse nosso arquivo, a 31/12/2010. Se eu gerar ele, tá malucão, né? Acho que vai ser meio difícil chegar lá, né? Bom, se eu gerar de 1 a 30/12, o validador vai rejeitar. Então ele sempre valida um período completo. E também se eu gerar para o mês, um exemplo, nós estamos em fevereiro de 2011. Se eu gerar de 1 a 28 de fevereiro, que seja, e tentar validar agora, ou de 1 a 22, 28 não tem como, ele não vai validar também. Vai falar que está faltando alguns dias. Esse registro aqui ele se refere à impressora fiscal. Aqui tem até o caso do Pernambuco que eu te falei. Então, se eu vou gerar também esses registros aqui, ó, 60D, 60R, 60I, isso aqui não é obrigatório não, esses três primeiros aqui. Então, nenhuma Secretaria de Fazenda adotou isso ainda. Lá no CONFAS de 2000 e qualquer coisa, 2002, eles estabeleceram que tinha que ter esse registro no arquivo. Mas como ninguém adotou, o que a GM fez? A GM colocou no sistema opcional. Já os que são obrigatórios, que é os registros 61, 60, mestre analítico, que você vai ver daqui a pouco, aí nós colocamos. Então aqui também provavelmente se vai entrar alguma coisa do layout do estado do Pernambuco. Aqui você vai colocar o nome de uma pessoa responsável pelo arquivo, o contador da empresa, por exemplo, um telefone para contato e aqui selecionar onde vai ser gravado esse arquivo. Eu vou colocar que vai ser na área de trabalho mesmo. Vou exportar. Então já está aqui, ó, Sintegra Mato Grosso. Vou te mostrar o arquivo. Deu poucos registros. Então, aqui ele tem o registro 10, 11, 61 e 90. Então, o registro 10 são os dados da empresa. O 11 são informações complementares, tipo endereço, o responsável pelo arquivo, o telefone da pessoa responsável. E esse 61 refere-se ao bilhete de passagem modelo 13, que é o bilhete
vendido manualmente. Ou mesmo formulário, mas que seja pré-impresso. Se fosse em impressora fiscal, seria o registro número 60. Aí teria o 60M, que é mestre, e o 60A, que é analítico. O mestre trazia o resumo das vendas do dia e o analítico os itens daquela venda, ou seja, as faixas, né, o que foi tributado ou não. E esse carinha aqui, o 90, ele é um totalizador. Então ele vai somar todos esses registros e colocar aqui. Então quantos registros eu tenho? Do tipo 61. Ele falou para mim aqui que tem 7. Vamos ver se tem mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. E total de registro? Ele falou que tem 11. Que é o 7 do 61, mais o 10 e o 11, e mais esses dois aqui, que é os totalizadores. Então, o totalizador aqui, o 90, ele totaliza inclusive ele mesmo. Temos aqui um layout, é o convênio 5795, esse carinha aqui, aqui vai, vamos dizer assim, determinar a forma de geração desse arquivo. Só para você ter uma ideia. Então, ou seja, é o convênio 5795 isso, e seus complementos. Ó. Então ele foi alterado em 90. Dá um espaço aqui, ele não vai validar mais. Vamos fazer esse teste também depois. Rapaz, eu rachei cabeça com essa Sintegra aqui. No ano 2000, eu estava na Expresso agora, eu trabalhava na área de desenvolvimento. E eu tinha que criar essa meleca aqui, eu nunca tinha visto nem falar dessa porqueira, sabe? Nossa, ainda bem assim, aí eu fui lá em Goiânia, nós tínhamos uma filial em Goiânia, e eu fui lá na Secretaria de Fazenda e os caras sentou comigo, os chefão lá, e passou um passo a passo como tinha que ser, me passou um arquivo exemplo, aí foi moleza. Se integra ou se integra, entrega. Então aqui ele começa. Primeiro ele fala do layout dos arquivos, quais os registros que tem que compor esse arquivo do Sintegra. No nosso caso aqui, como envolve só passagem, são poucos registros que são informados. Então são esses dois, ó, o 60 e o 61. E em alguns casos o 75, que são o caso de produtos ou serviços. No caso das passagens tem que falar, inventar um nome para esse produto também. Bom, vamos lá. Então o registro 10, ó, então ele traz lá o tipo do registro, que são dois campos, tá vendo? Tamanho 2, né, da posição de 1 a 2, formato numérico. Depois, o CGC, ou no caso CNPJ da empresa, né? Tamanho 14. Então vamos lá. Ó, então ele trouxe aqui, ó, dois campos aqui, né? Que é o tipo de registro. Depois mais 14 aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Que é o CNPJ. Depois, do 31 para frente, a inscrição estadual, que também são 14 caracteres, que vai do 17 até o 30, e aí vai. Beleza. Mas eu quero chegar no 61, só para falar um pouco. Registro 51 não interessa, 53 também não. 60, que refere a impressoras fiscais. 60D, que é aquilo que eu falei que não é obrigatório, né? Esse aqui é o D, o I e o R não são obrigatórios. E vai. Chegou onde eu queria. Então no registro 61, eu tenho o tipo do registro, aí eu tenho que ter 14 espaços em branco aqui, depois mais 14, que é justamente ali onde coincide lá com a inscrição estadual, tá vendo? Então eu tenho 28, 30 caracteres em branco aqui. Aí vem lá a data, que tem que ser invertida, mês, ano, mês, dia, né?
Depois tem a série dos bilhetes de passagem. Quer ver? Ó, o modelo, documento, depois a série, subsérie, o número inicial e final, valor total, base de cálculo, ICMS. Então, vai bater 100% no que está naquele arquivo. Ó, e depois deu 125 caracteres, aí eu tenho um espaço em branco para completar os 126. Você pode ver que todos os layouts, quer ver esse próximo? Ó, chegou em 126. Os 70 também é 126. Beleza, chega de falar de registro, né? Então, ó, tá vendo que tem um sobrando ali, ó? Bom, mas esse é o nosso arquivinho gerado, você entendeu onde que gera ele, né? Viu aqui? Agora vamos então passar ele pelo validador. Vou fechar aqui. Vou abrir aquele arquivo, vou clicando nesse botãozinho, então eu vou abrir ele. Ele está lá na área de trabalho. Ah, aqui, ó. Se integra Mato Grosso. Ó, quando eu fiz, ele já leu todas aquelas informações que tinha no arquivo, tá vendo? O período, a finalidade, o convênio que está sendo utilizado e tudo mais, né? Feito isso, eu vou clicar nesse botão, validar. Validação concluída. Se houver algum problema, ele vai trazer agora aqui na abinha resumo. Ó. Epa! Total de validação. Ele falou que o arquivo foi rejeitado. Por que foi rejeitado? Registro 10, ele teve um. Uai, não trouxe nenhum registro 60? Agora, por que ele foi rejeitado? Aqui tem nesse botão críticas aqui, ó, nessa aba crítica. Eu botei então. O F deve ser informado com caracteres maiúsculos. Você viu? Onde é que está a falha? Está aqui, ó. Cadastro, empresa. Tá vendo? Minúsculo. Então vamos editar. Editar. Legal, hein? Agora não tem como alterar mais não, cara. Não, aí o que eu vou fazer? É só alterar lá no arquivo. Aqui no arquivo gerado, quer ver? Mas beleza, você já viu onde está o problema, né? Então, qual que é a solução? Abrir esse carinha aqui, ó. E aqui onde está minúsculo, tá vendo? Vou pôr aqui maiúsculo. M. Opa. MT. E vou deletar. Tec, tec. Para ficar no mesmo alinhamento, certo? Ó, então eu tenho ainda os 126 caracteres. Ainda não mudei nadinha no arquivo. Ou seja, está inteiro ainda, né? Vou fechar. Salvar. Vamos validar de novo. Vou clicar no botão validar. Agora não houve rejeição nenhuma, tá vendo? Ele falou que houve o quê? Total de 11 registros. Não foi isso que nós tínhamos? Que foi 761, 290, 110 e 111. Aí pronto, ele está pronto para ser transmitido. Chegou nesse momento, então, ele não teve crítica, tá vendo? Não tem mídia gerada, não tem nada. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui em gerar mídia. Vou salvar na área de trabalho mesmo. Salvar. Mídia gerada com sucesso. Deixa eu transmitir agora. Se eu falar assim, ele vai conectar na internet e já vai mandar esse arquivo e gerar um protocolo de envio. Tipo quando você envia o imposto de renda, já viu? Que
gera um protocolo lá no final, como se fosse um carimbo, eu não vou transmitir, claro. Então, não. Só que aí ele vai deixar eu imprimir o recibo, então. Vou clicar aqui em recibo, mandar para essa PDF mesmo. Vai cair a mesa, Rafael. Recibo impresso. Então, salve aí para nós. Salvou. Como é que ficou? Ó, ficou bonitinho, né? Então, os dados real lá da empresa tá aí, tudo bem ajeitadinho. Ó, aqui tem então o total de registro, tá vendo? O registro deu R$ 4.108. O ICMS é 698,36. Então, se eu gerar um RMD desse período, ele tem que bater com isso aqui, obrigatoriamente. Por quê? Eu estou falando para o fisco, transmitindo para ele que eu recolhi sobre isso daqui. Vamos supor que eu fiz isso aqui. E aí alterei algum dado no banco e gerei um RMD. Né? Fiscal também guardei. Um dia o fisco me pede o RMD e compara com isso aqui. Aí eu estou no pau de goiaba, né? Como diz os caras. Aí, vamos lá então, gerar um RMD. Ó, relatórios, RMD, empresa 1, rodoviário. 1 de 12 de 2010, 31 de 12 de 2010. Não vou gerar interface. Aliás, já vou gerar, já vou falar sobre isso aqui também. Aqui tem um flagzinho que chama Gera Interface. Quando eu clico aqui, eu tenho essa leque de opções aqui. Eu posso gerar interface padrão GIM, padrão GIM, padrão GIM por série ou por faixa de passagens. Tem para o Concisa, para o ProSoft por série, para o Master Fiscal, padrão Maia. Então, cada software de gestão, ou contábil, ou fiscal que seja, que os clientes nós têm, geralmente a GM gera um interface para eles. Gera, eles exporta aqui o arquivo, importa lá no sistema deles e pronto, já caiu no contábil ou no fiscal. Esses aqui são o padrão GM, ou seja, é feito um layout específico da GM. Já esse Concisa, ProSoft, Master Fiscal, é específico desses fornecedores de software aqui. Qual que é o inconveniente disso? Se os caras mudar o layout dele, a GM vai ter que mudar a forma de gerar o arquivo. Né? Mudou alguma coisa lá, alguma tabela, vai ter que mudar aqui também. A vantagem, então, ou seja, de forçar os clientes a utilizar isso aqui. Qual que é a ideia? Esse tempo eu estava conversando com o Ricardo, eu acho também com o Edivaldo também, eles vão fazer futuramente disponibilizar para o cliente ele montar a interface do jeito que ele quiser. Então, vai ter uma interface aqui que ele vai saber acessar as tabelas. Aí eu quero isso, isso e isso, esses campos. Quando eles clicarem, ele já vai gerar o arquivo do formato e layout que eles precisar. Ah, eu quero o nome da empresa, mas ele tem que ocupar 30 caracteres, tipo isso aqui, ó. Né? Com base, então, no layout específico que eles tiverem, eles podem montar esse arquivo. Eu quero CNPJ, quero o tipo de registro, vai começar são 2 caracteres, vai começar na coluna 1 até a 2, na posição 1 a 2. Esse aqui depois, CNPJ, 14 caracteres, da posição 13, 3 à posição 16. Então, a ideia é que o próprio cliente monte, então, esse arquivo. Arquivo aceito, deixa eu fechar aqui e gerar nosso RMD, então, né? Encerrar. Vamos retomar lá no RMD. Então, quando eu gerar, vou só pedir o estado aqui, Mato Grosso. Ele já vai gerar também um arquivinho para mim. Eu vou salvar ele lá na área de trabalho. Vou salvar nesse caso aqui, padrão Maia.
Não quero gravar ele em banco. Você já viu, né, sobre gravar em banco, aquilo que eu expliquei que você pode gravar para depois alterar. Então aqui eu tenho dia a dia e lá no final eu tenho os totais. Ó, R$ 4.108, 698,33. Vamos ver nosso recibo. R$ 4.108, 698,36. Fechou, né? Então nós nos entregamos para o fisco. E o nosso arquivinho que ele gerou, interface Maya, está aqui, ó. Que é bem semelhante ao Sintegra, só que não segue aquele layout, tá vendo? Tem um layout específico também. Essa Maya aqui era do grupo Novo Horizonte, eu acho que ele nem é cliente mais nosso. E eu que acompanhei essa parte aqui dessa interface e integração. É um cara chamado Daltávila, então a gente chama o sistema de Daltávila também. O software contábil deles é desse cara. E eu acompanhei ele então nesse processo. Foi bem interessante, foi legal. Bom, com relação ao Sintegra, é isso. De boa, já conhecia ou não? Hum, Ele envolve então, não só, igual eu comentei, não só passagem, envolve também vendas normais. Vamos supor, você comprou uma peça, sei lá, para o seu carro lá em São Paulo. Você é pessoa jurídica e eles também, lá quem te vendeu, claro, também é pessoa jurídica. Aí, quando ele emitiu sua nota, tem lá o número da nota, para quem que foi. E aí eles vão colocar essa informação, gerar esse arquivo e mandar para o Sintegra. Ele mandou para o Sintegra do estado de São Paulo. Aí você recebeu a peça aqui em Minas Gerais. Quando você fez também, você vai mandar também as informações que comprou aquela peça do fornecedor tal e vai mandar para o Sintegre de Minas. Aí, lá em São Paulo, geralmente você compra com a tributação de 12%. Paga 12% de ICMS. Em Minas é 18%. Então você teria que pagar um diferencial de alíquota, ou seja, teria que pagar então 6% aqui, recolher para o estado de Minas. E aí você não recolheu. Aí o cara informou o Sintegre e você não. Aí quando Minas for cruzar a informação, não te achou aqui. Aí esse pega. Por isso que é o se entrega. Ou seja, ele contou que vendeu para você, mas você não pagou a diferença aqui de alíquota, né? De ICMS. Uhum. Então é para isso que serve o Sintegra. Uma das. Tem. Tudo que eu compro tem isso aqui. Não é que eu compro. Qualquer transação com nota fiscal, aí você vai ter que informar. O site da Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás, quando eu trabalhava na Espécie Araguari, eu tinha como consultar se eu estava regular lá ou não, qual foi a última data que eu mandei arquivo do Sintegra. Eu não sei se eu lembro o CNPJ ou a inscrição deles, acho que lembro. Deixa eu tentar ver se ainda tem só para você ver. Então aqui www.cefaz.go.gov.br. 10.209.901.4, se não me engano é isso. Nossa internet nossa tá uma lesma, né? Então aqui eu tô lá no site da Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás. Legislação administrativa. Vamos tentar em serviços aqui. Contribuinte goiano se integra.
Nossa, lerdo demais. Ó, tá funcionando ainda a minha cachopa. Foi, cara. Expresso Araguari SA. Habilitado. É, aqui não tem. Tinha outra parte que você consulta, ele traz inclusive assim, a última vez que você enviou o arquivo, se você está com pendências ou não. Então é bem interessante. Só que se você tiver feito alguma caquinha, ou seja, se sonegou de alguma forma alguma coisa, aí eles não vão colocar aqui não, eles vão te notificar já direto. Tá? Você tem até 15 dias para se justificar. Se não, a primeiro você é notificado, depois é multado. Bom, então é isso. Deixa eu fechar aqui. Bom, alguma coisa, pergunta sobre o Sintegra? Posso tocar o bonde? Então vou fechar. Aqui, ó, quando você apresentava o serviço lá, então, quando você enviava o arquivo, aí ele ia colocar aquele carimbo com data e hora de recebimento aqui, ó. Não é bem um carimbo, mas tipo uma assinatura digital, né? E colocando a data e hora. Então deixa eu fechar meu convênio. Bom, o próximo aqui em utilitário seria, opa, no estatística, a importação de exportação de estoque de passagem. Você lembra que é aquele que você faz a transferência do estoque de passagem seu aqui, né? Ah, transferir para a agência tal, tal e tal, para funcionários. Aí você vai fazer o que então? Exportar esse estoque, né? Vamos escolher uma pasta qualquer aqui. Lá no temp mesmo da unidade C. Beleza, exportei lá para a pasta temp. Tá aqui, quer ver? Ó, meu estoque de passagem está aqui. Agora você vai conectar no Quick Ticket Cliente, que é o modo de vendas, e importar. Isso é para quê? Para que o sistema fique sabendo, ou seja, para o banco guichê saber que determinada série e faixa de numeração pertence a uma determinada agência, né? Então vamos lá. Utilitários, importação, estoque de passagens. Computador C temp. Beleza. Deu pau. Por quê? Erro durante a importação. Verifique os dados e tente novamente. Aqui para a agência venda representada da chave estrangeira. Provavelmente foi criada uma agência lá no Ticket, que inclusive já tem até venda para ela, mas não foi sincronizada essas tabelas, ou seja, não foi mandada para o banco estatística. Acho que eu até já imagino qual que é, quer ver? Eu criei realmente uma linha Araguari-Uberlândia lá no banco guichê e não criei aqui. Quer ver? Justo.
Então esse aqui é o gerenciador do estatística, eu vou fechar ele. É bom que você já vê até como é que corrige isso. Isso se eu não cadastrei nada no estatística. Se eu cadastrei alguma coisa no estatística e já fiz lançamento também, eu tenho que corrigir antes lá no cadastrar ela no guichê para depois trazer para cá. Mas vamos lá. Então eu vou conectar no banco guichê, gerenciador, né? Guichê. Linhas, quer ver? Lá eu tinha 4 linhas, aqui eu tenho 5, tá vendo? Então é justamente isso aqui, ó, essa agência. A agência Araguari e a agência Uberlândia. Queria tentar matar aquela agência, excluir ela. E como ela tem linha cadastrada para ela, já tem até venda, aí ele não deixa. Então o que eu vou fazer? Utilitário, exportação de tabelas. Como eu não estou integrando com gestão, então não vou levar tabelas do gestão não, só as tabelas normais. Beleza. Exportei. Vou conectar no gerenciador agora no banco estatística e importar elas. Agora vou importar. Eu exportei, né? Tirei lá do banco guichê, né? Uma cópia do que eu tenho lá, tudo de cadastro. Agora eu vou inserir nesse banco estatística. Já acessei, né? O Quick Estatística, gerenciador, utilitário e importação tabelas. Computador, C, temp, importar. Não, estatística não está aí não. Tem o manual do estatística, mas tá eletrônico, ou seja, só se quiser ou imprime, ou pede para o Fabiano imprimir depois. Agora aquela parte de configuração eu acho interessante você imprimir. Pode ser até aqui, acho que são umas 12 páginas só. Beleza, Rafael. Então o nosso banco agora está sincronizado de novo. Vou sair daqui e entrar. Ô, Rafael, vamos lá, né? Ó, agora as nossas linhas estão as 5 aqui, ó, no banco estatístico. Beleza. O que eu vou fazer agora? Vou exportar o estoque de passagem de novo e importar lá. Utilitário, exportação, estoque de passagem. Exportei. Quick Ticket Cliente. Utilitário, importação, estoque. Pronto, fechou. Então aqui já foi importado, né? Está no nosso banco. Do guichê já está esse estoque. Agora, então, o que nós vamos fazer? Verificar como é que está. Aliás, nem precisa. Vamos falar só um pouco agora dessas tabelas. Agora, o que importa, o que exporta, o que recebe. Quais os tipos de importação e exportação que nós temos, né? Então, até já tinha visto. Nós temos, então, quer ver? Basicamente, 3 exportação, que é o quê? Que faça os cadastros do banco guichê, exporta para o banco estatística. Cadastro o estoque de passagem no banco estatística e exporta e importa no banco guichê, né? E também faça as vendas no banco guichê
e exporto o movimento das agências, né, depois de fechado os caixas, e importo no banco estatística, né? Então, só recapitulando, então vai estar aqui. No banco estatística, eu exporto estoque de passagem e eu importo o movimento de guichê lá no cliente. É aqui uma passagem secreta. O nego fugir dos cobradores já pula por ali. Aqui então do ticket eu tenho lá o utilitário, né? Onde eu exporto o movimento, ou seja, fechei todos os caixas. No final do dia, ou as agências fecharam. Quando eu faço essa exportação, ele pega o caixa de todas as agências que tiver fechado, não importa a agência, então todas que fechou até aquele momento, e eu gero aquele movimento de caixa lá para mim importar depois lá no estatística. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Relatórios, vou falar daqui a pouco. Utilitários, então, é isso daí. Aí nós temos aqui também o importa o movimento desse Bus Plus aqui. Isso aqui também é interface para software de terceiros. Eu não sei se é a Caprioli ou se é a Pássaro Marrom que está usando isso aqui. Mas ele vai gerar também, então, uma interface, ou seja, um arquivo semelhante a isso aqui, para que seja importado lá no sistema deles. Sempre, então, hoje, sempre gerando TXT, né? O, assim, falando sério com você, eu não conheço todos esses processos aqui de interface, não. Até porque fica difícil a gente, vamos dizer assim, se inteirar de tudo, porque às vezes eu estou implantando o sistema numa empresa, fico lá 2 semanas para lá, eles criam interface para outra empresa, alguém mesmo vai e implanta, e implantou uma vez, você não tem que dar suporte nem manutenção. Só dá suporte quando trava, sei lá, por algum motivo, lá eles ligam no suporte para saber. Aí você tem que sair correndo atrás de OS, quem que desenvolveu aquele sistema, para saber qual que é os procedimentos para gerar o arquivo, para importar. Então não dá para falar, vamos dizer assim, 100%, ter uma visão geral disso daqui. Visão inteira, né, disso. Nem geral, não é inteira mesmo, conhecer todo o processo. Tem aqui a interface padrão GM, que você pode exportar ou importar movimento também. Geralmente é exportação, onde você informa que também é empresa, o período, né? Jogar na área de trabalho. Jogar lá no tempo, que vai gerar um punhado de arquivinho. Uma coiseira que ele gerou. Então esse é o interface padrão GM. Ele traz caixa, catracas, quando apagar, receber, tudo aquilo que está lá no sistema, né? Que tem a movimentação que ele vai trazer, tipo os caixas. Opa, não teve? Faltou alguma coisa aqui. Gerou vazio. De 1/12 a 31/12. A única coisa que ele trouxe aqui foi viagem. Não. Bom, a hora que alguém for utilizar aí, vocês vão achar algum problema aí que o pessoal conserta. Comunicador que você já conhece, né? É.
Agora tem algumas configurações aqui, que é as configurações normais, que já está lá naquele manual que eu te falei, né? Que é esse carinha aqui, ó. Que depois, terminando, eu já vou te... Você já baixa lá, depois já imprime. Vai dar só, nem 12, vai dar 8 páginas só. É, eu falo assim, é bom para você dar uma lida, né? Pra, não ler, mas testar ele. É, porque ler também, só ler não resolve merda nenhuma. Você acaba que não adianta, né? Porque tudo aquilo que você, porque tudo aquilo que você viu uma vez e não exercitou, não tem como ficar, né? Vai embora mesmo. Esquece mesmo. Mas do que eu te falei aqui, o mais importante então é o Sintegra. Esse RMD também o pessoal usa muito. O RMD, esse carinha aqui, ó, que é o RMD fiscal, e não aquele RMD do lote de passagem, esse é fiscal. Ele tem que estar à disposição do fisco. Ah, eu tenho que imprimir o RMD e levar lá na Secretaria de Fazenda? Não, você imprime ele e guarda. O dia que eles pediram tem que estar prontinho para ser apresentado. Eles falam assim, tem que ser impresso e deixado à disposição do fisco. Bom, então na parte de configuração, por último, esse relatório de RMD também, que é esse mesmo aqui, ó. Então aqui está ele pronto e aqui a configuração para montar esse relatório. Eu vou dar assim uma visão geral dele, só para você entender. Pode, não, fica à vontade. Aqui não tem problema não, vocês podem ficar à vontade. Então, aqui, ó, se eu clicar nesse botãozinho aqui abrir, eu vou procurar aquele RMD que ele fica lá na pasta arquivo de programas. Ó, arquivo de programas, Quick Ticket Millennium, relatórios de RMD. Esse carinha aqui, ó. Aqui então, eu vou definir o que? Se ele é por agência, por estado ou por filial. O que é isso? Se ele é por agência, então cada agência vai emitir o seu. No final do dia, a agência vendeu lá, então deu lá 3 sequências de passagem. Então ele vai imprimir 3 sequências numa folha e fechar, acabou. Se for por estado, ele vai englobar as vendas de todo o estado da empresa. Aí vai ser do estado de Minas Gerais, ele tem toda a parte de numeração. Então, se eu fosse gastar, se eu tenho 30 agências, eu ia gastar 30 páginas por dia para fazer por agência. Por estado, eu devo gastar 2, 3 páginas só. Então, seria muito interessante, né? Na Express Araguari, quando eu trabalhava lá, nós emitia por estado. Nós conseguimos um regime especial. O que é regime especial? É um acordo entre a empresa e a Secretaria de Fazenda, definindo a forma que vão ser listados esse relatório. Ó, meu RMD eu vou imprimir por estado, e eu tenho como provar que tal talão estava na agência tal, qual faixa que está em tal agência. Aí você vai montar todo um documento, eles vão verificar, né, a viabilidade lá e aprovar, ou não. Por filial já é um conjunto, mexi aqui igual, arrebentei com ele. É um conjunto de localidades, ou seja, as localidades nós temos, então nós chamamos também de filial. Então você vai definir, opa, essa na filial minha, então, filial de Uberlândia, ela engloba Uberlândia, Cruzeiro dos Peixoto, Martinésia, os distritos, né, que está ali no entorno de Uberlândia. Eu vou fechar aqui sem salvar, para mim não perder o layout dele. Operação, relatório de RMD. Porque se eu cliquei aqui, ó, eu mudei, estou mudando o layout, ou mudando o formato. Aí isso aqui ele perde tudo, sabe? Vou deixar por estado. Aqui eu vou falar se ele quebra por CFO ou não. O que é CFO? É o mesmo que CFOP, Código Fiscal da Operação e Prestação. Isso é definido lá no cadastro do estado. Gerenciador.
Aqui, tá vendo? Ou seja, para quando eu gerar o RMD, ele vai imprimir então esse carinha lá. Que eu defini que quando for vendas dentro do estado é esse daqui. Quando for para fora do estado, esse outro. E assim vai. O que, que eu quero imprimir? Ah, o nome da empresa. Ah, eu quero que seja impresso na linha 1, coluna 1. Endereço, na linha 3, coluna 1. Bairro, na linha 3, coluna 32. Cidade, na linha 4, coluna 20. E assim por diante, tá vendo? Então aqui eu estou definindo o que? Só a parte de cabeçalho. Detalhe. Aí o que, que eu quero imprimir? Ah, eu quero imprimir o tipo, que é aquela bilhete de passagem rodoviário, né? A série oficial, inicial. Acho que eu já estou te deixando tonto. Peraí. No. Ó, que seria esse relatório aqui, ó. Vamos gerar aqui que você vai entender melhor do que eu estou falando. Empresa, Estado, Mato Grosso, rodoviária. Opa, 2010. Tá vendo? Cabeçalho. Então seria só essa parte aqui, ó. Depois vem lá os detalhes, ou seja, linha de detalhe. Então, ok, eu vou imprimir o tipo, bilhete de passagem rodoviário, que está definido lá no cadastro da série. Depois, a série. É bom ir falando e voltando aqui, para depois, quando você ver esse vídeo, você lembrar. Cadastro, tabela, série de passagens. Ó, tá vendo? Bilhete de passagem rodoviário. A série fiscal é série D, né? Então, série D. Lá na montagem do modelo, lá nós falamos em série fiscal. Deixa eu fazer o seguinte, quer ver? Beleza, acho que vai dar para te mostrar legal agora. Então, configuração, relatórios de RMD, abrir, esse cara, né? Então, detalhes. Tipo, série oficial, inicial e final. Então, vamos lá. Tipo, BPR, série oficial, que está lá na série fiscal. Faixa inicial e faixa final, ou número inicial e final. Valor contábil, né? Código contábil, que é aquilo CFO, né? Base de cálculo, alíquota, ICMS e mais essa coiseira toda, quando tiver isenção ou não tributado, vai aparecer aqui. Então, tudo é definido aqui, ó. Onde eu defino, então, o tamanho e a linha e coluna onde vai ser impresso. Aqui eu tenho ainda a definição se ele vai quebrar por agência ou não. Se eu falar, eu imprimo todas do estado inteiro, mas vai quebrar por agência. Vai ser semelhante a esse aqui por agência. Porque a página 1 vai ser na agência de Araguari, a 2 Uberlândia, a 3 Caldas Novas, a 4 Goiânia e assim vai. Dia a dia. Ou referente àquele período que foi informado. E aqui também essa parte aqui de bordas, né, que seria isso aqui, ó, esse tracinho, né? E no final depois o rodapé, que é esse totalizador, onde eu vou também informar onde vai ser impresso, em qual posição, né, que vai ser impresso esses campos aqui. Aqui nesse carinha aqui. E utilizar sumário, isso aqui é se eu quero que ele totaliza no final de todas as páginas, quando chegar lá na última página, se eu quero que ele totaliza o total de todas as páginas, desculpa, não o final. Então, no final, listei as 31 páginas. Na última página eu quero que ele coloque o total, soma uma a uma e coloque o total aqui no final.
Página 1 tinha valor contábil de R$ 10, a 2 de 20, a 3 de 10 novamente. No final vai dar R$ 50. Então, na última página, ele totalizaria. Ele colocaria esse total do dia e um total geral logo aqui embaixo. Isso se eu marcar essa opção, então, utilizar sumário. Bom, Rafael, é isso. Eu acho que agora é no dia a dia, essa parte aí do RMD, não tem muito que alterar não. RMD é isso. Exceto algum cliente falar, eu quero imprimir, mas eu não quero o código contábil, no caso aqui, eu não quero ele nesse local. Ele está no finalzinho da página, lá do lado direito. Estranho, mas se ele falar que é assim, que seja. Porque geralmente se segue também, esse layout aqui é um layout padrão que a Secretaria de Fazenda libera. É padrão. Então no Brasil inteiro é isso. Exceto alguns que conseguem as maluquices. O estado de São Paulo, uma empresa, é totalmente diferente o deles, é a São Rafael. É diferente. Tanto que eles tiveram que fazer um relatório específico para eles. Então o modelo do RMD está fora. Já concluímos. Consultas. Então na parte de consulta nós já vimos busca de passagem, não foi? Que estava lá. Nós já lembra, nós procuramos passagem, estava no caixa tal, no RMD tal. Aí temos aqui umas consultas gerais, onde você vai então selecionar aqui tipo de operação, o que é? Alteração de registro, alteração de faixa, alteração de lote. Então, algum desses itens aqui, exclusão de RMD. Vamos ver se teve alguma exclusão de RMD. Ó, teve uma exclusão. Aqui então ele vai falar excluir RMD, número de passagem e tal. E o operador, então o operador que fez, sabe, esses procedimentos aí. Aí é curiosidade, ou seja, é consultando depois, né? Para entender, alguma dúvida você me pergunta, ou se eu não conseguir responder, a gente vê lá quem está mais capacitado para isso. Aqui você pode então também exportar para Excel, exportar para arquivo, imprimir, né? Limpar, né? Isso aí para fazer outra consulta. ISQL. Aqui você pode fazer consulta diretamente no banco, né? É aquilo que eu tinha feito mais cedo. Marco Aurélio, só uma coisa que eu estou lembrando aqui. O Marco Aurélio abriu essa para você testar lá o banco do Alberto? Não. É, eu não coloquei, eu não te passei o banco, tem que. Beleza? Então, ó, select asterisco from passagem estatística. Então, ele trouxe aqui todas as passagens que estão no banco nos lotes fechados. Se eu tiver algum lote aberto, seria passagem estatística digitação. Aí iria aparecer as passagens aqui. Não tem nada, né? Ctrl C. Se eu vir aqui, ó, vou abrir um caixa. Ah, eu conheço algumas, não todas, mas bastante. Assim, aquelas que a gente mais utiliza, né? Ó, eu vou pegar esse lote aqui, vou abrir o caixa. Vou pegar esse lote aqui e abrir ele. Editar RMD. Abrir RMD. Então já está aberto esse lote. Se eu vir aqui agora, consulta ISQL. Ó, apareceu uma, tá vendo? Não tinha, né? Agora já tem. No estatística de digitação.
Ah, agora por último, esse carinha aqui, ó, aproveitamento físico financeiro. Deixei ele por último para você ver como é que esse carinha é interessante. Esse aqui é o seguinte, os clientes tá procurando algum relatório no sistema e não acha. Opa, não tem um relatório, mas eu queria um relatório que me fizesse isso, que desse a receita por agência, né? Então eu quero que seja a receita por agência. Eu quero que traz o total das vendas, né? Total vendas. Acho que é isso aqui mesmo que é a receita. Agência total venda. Para o tipo de venda, só quero para o tipo de venda passagem. Então você vai clicar aqui, desmarcar esses outros aqui. Não, aqui você pode até deixar. As passagens vendidas para o tipo de venda passagem. Não precisa ter liberação, nem marcação, nem nada. Só isso aqui. Então você vai selecionar e informar aqui a empresa 1, né? O período inicial e final. Vamos pegar do mês 12. Sempre esqueço do ano. Sempre põe o ano 2011. Beleza, né? Informei ali o período. Agora eu vou clicar. Tem mais filtros aqui. Posso colocar empresa, agência, só linha e assim vai. Mas eu quero assim. E eu quero também ordenar por agência. Então eu vou clicar aqui, passar a agência para cá. Critério de ordenação, né? Por agência. E vou clicar no botão executar. Aí ele me trouxe então as vendas, né? Foi só da agência matriz. Vou colocar um período maior para ele poder trazer também outras agências e gerar um gráfico aqui para nós. Então eu tenho em ACT de acertos, em Brasnorte e na matriz. Se eu clicar aqui agora vai me trazer um gráfico então com essas vendas, tá vendo? 57, tal. Ele trouxe então, pelo que eu estou vendo aqui, são as passagens vendidas. Trouxe total de passagem. Tem como depois colocar valores também. E tem ainda esse outro gráfico aqui, que é o de pizza. Bem legalzinho, que você pode fazer uma pizzazinha ou um queijinho. É. De queijo. Ah, mas eu não queria essas cores vermelhas, eu quero ficar uma de cada cor. Então clica aqui, ó. Aqui é a mesma coisa, você pode ver ele em 3D também. Que interessante, né? Ganhou. E aqui você pode então formatar também formatar as labels aqui e as séries. Vamos pegar aqui o total de vendas. Ah, não, só tem ele. As labels, eu quero por percentual. Então ele vai mudar, tá vendo? De quantidade para percentual. Quero um label e percentual. Então tem o nome da agência aqui, né? E o percentual. E aí você tem o de pizza, tem o de linhas também. Confuso isso aqui, né? É. Agora melhorou. Porque daqui lá tá muito confuso, né? 5, aliás nem 5, né? 0,6, 20 alguma coisa, que tá mais ou menos aqui e ali, né? Mas eu tinha que ter então umas tracejadinhas aqui para se posicionar, né? Senão o cara fica meio perdido se eu não colocar as labels aqui, ó. Aqui ele gera o comando, né, de consulta lá no banco, que gera essa consulta aí. Ctrl C. E você pode ainda também, aqui tá, gostei dessa consulta, eu vou salvar ela para usar depois. Então você pode clicar aqui, ó, salvar. Manda lá para a área de trabalho mesmo. Beleza, saiu daqui. Deixa eu só fazer um negócio aqui, ver se vai dar certo. Beleza, tá vendo? Que é a mesma consulta nossa. Se eu pegar aquele script gerado e rodar aqui, tá aqui. Isso que é bom para vocês
estudar SQL, né? Estudar SQL. Então, beleza. Não, eu quero repetir aquela consulta. Vou ter que montar de novo? Não. Consulta, aproveitamento físico financeiro. Você vem aqui em abrir, na área de trabalho, consulta e executa. Aí você fala assim, ah, mas eu queria acrescentar mais alguns dados aqui, que era a receita também. Então deve ter por aqui em algum lugar. Total faturado. Ah, tá igual, né? E agora vai da sua criatividade, é montar, né? Ah, o cliente, de acordo com o pedido do cliente, você vai montando. Opa, não tem campo, mas geralmente a maioria dos campos está aqui, ó, os campos possíveis para fazer essas. Ah, eu quero. Você pode montar inclusive um relatório aqui, fazer um comparativo. Quero comparar 2010 com 2011 para ver se tá como é que tá, né, a evolução da receita dos passageiros transportados também. Isso que ficou legal agora, né? Portugal. Hum. Aproveitamento físico financeiro é isso. Eu acho que tá faltando só o interface aqui, essa outra abinha, que é mais interface que a GM tem. Concisa, ProSoft, MasterScale, Advanced, MasterMark. É para gerar arquivo para esses softwares aqui. Esses são softwares que clientes da GM utilizam, né? Que não é da GM. A GM gera arquivos para importar nesse software, para alimentar a base de dados desse software aí. Então tem a Lobster. Tem ainda outros específicos ainda. Tem uns da pasta marrom, da Vian, que tem uma interface com microsiga. Mas eu nem conheço. Quem fez foi o Renato. Como eu falei, ele fez, implantou lá e ficou por lá mesmo, sabe? Então acho que quem conhece a fundo é só o Renato. Assim, dando uma passadinha aqui por cima, então, do Advanced, né? Então você cadastra operadores por empresa e exporta. Tem o MasterMark, que se não me engano é de um cliente lá de Recife, Pernambuco. Faz Recife, Caruaru, aquela região ali. Depois tem uma exportação para o SRVP. SRVP é um concorrente GIM, ou seja, ele vende também, ele tem um sistema de venda de passagem, ou seja, ele vende passagem. Só que tem clientes que utilizam o SRVP para vender e o nosso estatística para controle. Então, aí ele exporta uns tabelinhas e nós importamos aqui no estatística. Me falaram que... Ah, de controle sim, ele é péssimo. Eu já vi ele assim, também tem muito tempo. Eu vi assim por aula, assim, muito rapidamente no ano de 2004. Para venda o pessoal fala que ele é muito bom. É polêmico, uns falam que é bom, outros falam que não gosta de jeito nenhum. Então, um dia eu estava lá em Goiânia implantando e eu ouvi várias opiniões. O cara falando, ah, você vai instalar o ticket aqui? Esse tema é ruim demais. Já o outro falou assim, puxa, você vai instalar o ticket aqui, cara? O ticket é um sistema de primeira linha. Então, sabe, você fica assim, vai do gosto de cada, isso é complicado. Mas o ticket, por que os vendedores não gostam do ticket? Porque ele não permite fraude. É mais complexo, sabe, para você fazer qualquer fraude no sistema. Já o SRVP, me falaram que ele, sabe, ele tem uns furinhos meio esquisitos lá. Não sei, não posso te falar muita coisa que eu não vi, então. Mas reza-se a lenda que é assim, que o te critique é mais seguro. O SRVP, ele tem, vamos dizer assim, uma revenda no Brasil, mas na verdade ele é um software argentino.
Então é do Los Hermanos, por isso ele não presta, né? Reza a lenda, não sei. Então, ou seja, esse caso aqui, quem usa? Unida Mansur, um cliente lá de Juiz de Fora. Quantas linhas eles têm? Merreca, deve ter umas 5 linhas, 6 linhas. Faz a região de Juiz de Fora, Belo Horizonte, um pedacinho ali. Tá, não, é Itapetinga, parece, esqueci. Regiãozinha ali perto. Depois tem essas interfaces aqui. Agora uma interface que eu acho bem interessante que eles esconderam ela aqui é essa carinha aqui, ó, diversos outros. Então tem uma coisa aqui, ó, o tanto que ela está escondida, se não falar ninguém acha. Interface, diversos, outros, SysDAP. Esse relatório aqui é bem interessante, cara. As empresas são obrigadas a fazer trimestralmente um relatório com o passageiro transportado, o que foi gratuidade, o que foi passagem normal, e mandar para a NTT. Nessa sessão, é obrigado a fazer isso. Nessa sessão aqui, eu posso, então, né, nessa opção, eu posso gerar esse arquivo, um arquivo eletrônico, e exportar lá para eles direto. O pessoal lá de Guaratinguetá, da empresa rodoviária São José, que pediu isso. Eles iam implantar isso. Depois, não sei o que deu, que aí eu não acompanhei também. O rapaz veio aqui fazer um treinamento, eu perguntei se estava utilizando, ele não soube me falar. Mas pelo que eu vi, que eu pude constatar, não estão utilizando, porque não tem parametrização nenhuma no banco deles. Quer ver? No cadastro da agência, cadastro, tabela, agências. Cadê a agência? Opa, não, não é agência não, desculpa, localidade. No cadastro da localidade eu defino o código do município no IBGE e o código na NTT. Para que isso? Para gerar esse arquivo, esse SysDAP. E eu vi que no banco deles não tinha isso cadastrado. Até eu pedi para ele me retornar e não retornou ainda. Até quero ver depois, ligar para ele. Mas o que eu faria? Que eu ia informar a empresa, depois de parametrizar tudo direitinho, aqueles itens lá, né? Informar a empresa, o período, e ele vai gerar um arquivinho. Ele vai gerar então um arquivo que é semelhante a esse relatório aqui, ó. Relatório de estatística. Relatório informações operacionais ANTT. Onde eu ia informar então aqui a empresa linha ou todas mesmo. Desculpa. Tipo de venda idoso vai ser passe livre. Esse aqui vai ser esse. Acho que eu não tenho linha nesse banco aqui no órgão. Não tem. Mas esse relatório aqui. Aqui que as empresas estão fazendo. Algumas imprimem esse relatório, depois lança lá no sistema do órgão. Outros mandam o relatório mesmo. Então isso aqui está uma zorra ainda. Mas a GIM saiu na frente, ou seja, hoje a GIM gera esse relatório, então, né, em TXT para você exportar já direto. É. Deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa para te passar. Eu acho que não. Uai, cara, com isso aqui, eu acho esse é o modo estatístico em si. Nós poderíamos ver depois, talvez, digitação de catracas, né?
Ah, o catraca ele é muito cheio de confusão, cara. Você começa a testar, o trem não vai, então. Ah, depois você vai entender na prática o que eu tô falando. Ele é meio confuso. É? É, o catraca sem brincadeira. Eu não vejo muita funcionalidade nisso, não. Até porque ele tem muito pobre de relatório, sabe? Você entra com as informações, mas você não tem coleta de dados praticamente nenhuma. O que adianta você só imputar dados no sistema, assim você não pode retirar nenhuma, né? Um relatório para acompanhamento, para validação, para verificação, para gerenciar, né? É, vai mais meia hora, acho que já tá pronto, né? Eu vou ver se eu inicio um banco aqui que tenha movimentação da NTT para mim te mostrar aquele relatório do SysDAP lá. Fechar essa. Tá. Cansa, né? Bancos Lobster. Acho que está Lobster aqui eu tenho linha da NTT. Oi? É. Bom, vamos lá então. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Utilitários. Que utilitários? Relatório de estatística. Relatório. NTT. Relatório de informações operacionais, a NTT. Pressão. Não ter. Vamos ver se agora ele acha. Agora tem, demorou. Vênis, mata o banco. Imagina você tá com o servidor vendendo e gerando os relatórios assim, né? Cara do céu, vai demorar demais, velho. Bom, enquanto ele gera aqui, Rafael, eu tenho que passar para você então aquela parte agora dos relatórios que eu falei, depois eu te falo sobre eles, aquela parametrização lá da estatística, lá de cadastro de estatísticas.
Então vamos lá. Vai ser aqui no... Enquanto essa nhaca aqui não vai, não pega ele. Agora não vai, cara. Travou. Não, mas é porque ele é pesadão mesmo. Então, cadastro, estatística, filiais. Aqui eu posso montar um grupo de filiais. Deixa eu arrastar isso para baixo aqui. Para depois emitir relatórios. Ah, eu tenho um relatório lá que as empresas têm que fornecer no final do ano. Elas mandam então para a Secretaria de Fazenda, né, falando qual foi a venda dela em cada município, ou seja, cada município onde eu tenho serviço, o que foi vendido? A Uberlândia, o que eu vendi no município de Uberlândia? Só que o município de Uberlândia não é só a cidade de Uberlândia. Eu posso ter venda no trevo ali da BR-050 com a 365, sei lá, que pertence ao município de Uberlândia. Em Martinésia, em Cruzeiro dos Peixoto, né? Então, aí o que eu vou fazer nessa parametrização aqui? Definir então quais são as localidades, né, que faz parte daquela filial de Uberlândia, ou seja, daquela agência. Como que eu faço isso? Vou clicar no botão inserir aqui, selecionar a empresa e colocar aqui filial Uberlândia. Os dados, né, da empresa aqui, CNPJ, inscrição e tudo mais. A cidade aqui, não tem Uberlândia nesse banco, vou colocar isso aqui. E aqui eu vou falar quais são, né, aquelas localidades que faz parte. Vou pensar que foi esses três aqui, ó, pronto. Então isso aqui é só para emissão de relatório nesse banco, na base aqui do Quick Statistics, lá no Banco Estatística. Ó, o nosso relatório saiu aqui, vamos ver como é que ele ficou, né? Procurar um que houve movimento. Nossa, um passageiro? Brincadeira. Então, aqui, ó, Rafael, nesse relatório para a NTT, ele vai trazendo trecho a trecho. De Goiânia para Colinas, Goiânia Guaraí, Goiânia Miranorte, Goiânia Paraíso Tocantins, Goiânia Nova Rosalândia. Cada, cada venda, para cada trecho, o que eu vendi? Passageiros, ida e volta, gratuidade na ida e na volta, idoso 50% na ida e na volta. Entendeu? Então, isso aqui é obrigatório passar isso para a NTT, trimestral. E é onde eu te falei, hoje então nós temos aquela geração do arquivo, que eu acho que ninguém utiliza, pediu e não se utiliza. Vamos sair daqui. Próximo item. Cadastro, estatística, fornecedor, que é o que eu já tinha falado mais cedo. Onde eu vou cadastrar os fornecedores lá de impressos, por exemplo. Posso cadastrar também a CEMIG, no caso de Minas, né, aqui a CEMIG, a Telemar ou Oi, para mim fazer um mini contas a pagar lá das despesas das agências também. Aí eu poderia cadastrar eles aqui. Ainda aqui eu tenho grupo de agências, a mesma coisa. Vou definir aqui o grupo de agências sei lá, do Triângulo Mineiro. Um exemplo aqui, nós estamos com o banco da Lopes Tour, esse é uma coisa bem interessante para a gente trabalhar. Então eles querem criar grupo de agências do estado do Paraná, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, porque eles fazem todo esse pedaço. Rio Grande do Sul,
Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas, Goiás, Tocantins e Maranhão. Então ele pode criar um grupo de agência para cada um desses estados. Para quê? Quando o diretor fala assim, o que, que nós vendemos no estado, nas agências lá do estado de Goiás? Então eu já tenho um grupo aqui, ele não precisa de pegar gerar vários relatórios e incorporar num só. Depois, sei lá, fazer isso até no Excel, como era feito antigamente. Ele pode então criar esse grupo de agências aqui e emitir um relatório único. Todos os relatórios têm isso, essa parametrização? Não, alguns. Quer ver? Relatórios, relatório de estatística. Na medida que eu vou descendo aqui, ó, ele vai apagando algum desses edits aqui, acendendo outros, tá vendo? Ó, aproveitamento físico financeiro, aproveitamento físico, horário, trecho acumulado. Ele é por empresa, linha, tal, e assim por diante. Já o próximo, aproveitamento físico por destino. A linha já saiu dali, só tem empresa e destino do trecho. Aproveitamento físico por trecho. Aí eu tenho empresa, linha, partindo de horário, né? Olha aí. Órgão, grupo de linha, tá vendo que esse relatório é aproveitamento físico financeiro por linha. Eu posso criar um grupo de linha e emitir ele por grupo. E assim vai. Uma coisa que diferencia muito o relatório, às vezes o pessoal liga lá no suporte e fala, ó, eu emiti um relatório, ele me mostra um resultado. Emito outro, por exemplo, emito um por linha, mostra um resultado, mas emito outro por horário, o resultado é totalmente diferente. Por quê? Então, pode ser que lá nós temos parâmetros para consulta por venda ou por data da viagem. Isso aqui influencia radicalmente no resultado. Por quê? Você pode vender 10 mil passagens hoje para a pessoa viajar o ano inteiro. Então, ou seja, por venda hoje está uma receita gigante, mas por viagem já está muito, né? Vamos dizer assim, picadinha, né? Hoje um viajou um pouco, amanhã outro, depois e assim vai. Então, o grupo de agências é para isso. Cadastro de catracas, que depois nós vamos ver isso, talvez a gente veja isso amanhã. Cadastro de comissão. É onde você vai cadastrar então as comissões que vão ser pagas para o pessoal lá da agência, para os vendedores ou para o gerente, para aquela agência lá. Então, aqui nós temos uma comissão genérica, que é onde você vai definir. Você pode pagar ela por empresa, por linha, por horário de linha, por trecho, por horário e trecho, por origem e destino. Muito legalzinho isso aqui, mas infelizmente não tem relatório para isso, então não serve para nada. Porque não adianta você cadastrar a comissão e não ter um resultado disso, né? Mas por que eu falo para você que é interessante? Você tem aqui a agência de Uberlândia. Rapaz, ó, escureceu tudo para lá. A agência de Uberlândia faz vendas para você e para mais uns 3 concorrentes seu que faz a mesma linha. Vamos pensar, Uberlândia e Goiânia, né? E aí o que você pode fazer? Você pode, para aquela agência então, para Uberlândia, você pagar uma comissão por trecho. Aí eu vou pagar a comissão de Uberlândia para Goiânia, eu te pago 20% de comissão. O que você vai fazer? Vai fazer o possível para vender só para a minha empresa. Por quê? Os outros concorrentes meus te pagam 10%, eu te pago 20%. Então você vai fazer com que os passageiros que iam naquele lá, você vai desviar ele e colocar ele no meu ônibus, né? Mas como eu falei, está aqui cadastrado, mas ainda não existe relatório para isso. Então os clientes falam, mas por que adianta? Eu não vou ter controle. É verdade. O mais utilizado hoje é esse aqui, comissão, venda, agência. Onde você vai definir, então, para cada agência, um percentual. Esse percentual, então, quando eu aplicar aqui, vamos pensar aqui nessa agência matriz mesmo, com vigência para 1/2/2011, vou pagar para ele 10% de comissão. Então, ele tem duas linhas aqui, tá vendo? Linha 1 e linha 2. Eu posso pagar uma comissão menor para essa linha 1, por exemplo.
né? Ou seja, uma linha que vende muito, eu sei que sempre tem cliente que fala, não, essa aqui eu te pago só 7%. Então aqui você pode parametrizar isso. Como que eu fiz? Eu informei aqui, apliquei a comissão. Posteriormente, então, eu vim aqui, ó, cliquei aqui dentro e alterei. Ah não, o cara reclamou, vou pagar 8 então. Pronto. Tá aí. 8%. A outra opção aqui de comissão também que o pessoal utilizei isso aqui, comissão, agência, funcionário. Eles até que não utilizam muito para definir comissão para funcionário, mas e sim para ligar aquele funcionário a uma agência. Então, se eu coloquei aqui que a agência 001 matriz, o funcionário dela é o 205, quando eu for fazer um registro de venda manual, vai aparecer ele. Você lembra que nós fizemos aquele teste lá no modo de vendas, né? Quando eu clicava lá em registro de venda manual, ele abria a janelinha para informar a agência, o operador, a série e o número do bilhete. Então é parametrizado aqui. Ah, na matriz eu também tenho o operador master que trabalha lá. Então vou clicar aqui. Aliás, nem vou pegar essa zero, vou pegar a agência MAT. Então esse Rafael, seu xará. E vou inserir mais um aqui. Vou editar ele. Clicar nesse botão adiciona. Vou falar para ele aqui que quando eu clico aqui, 2 vezes ele abre esse botão aqui, ó. Nesse botão eu vou clicar e procurar o operador master, que é esse carinha ali, ó. Vou colocar 0 de comissão para ele. Salvei. Então, se eu for fazer um registro de uma venda agora, ele vai permitir então que eu faça para que eu aponte esse master como funcionário dessa agência MAT. Joia? Ainda no estatística. Comissão por tipo de venda. Eu não conheço ninguém que utilize isso aqui. Mas é interessante. Por quê? Aqui você pode então aplicar uma comissão. Deixa eu clicar no botão mais aqui, selecionar uma data. Por tipo de venda. Ah, o idoso 50% eu pago 5%. O gratuidade, claro, não pago nada. O passagem normal eu pago 10%. Qual que é a ideia? Para esse tipo de venda que você não quer que o operador venda, que o bilheteiro, você paga uma comissão menor. Quando eu pago uma comissão pequena, o que eu faço? Eu desestimulo ele a fazer venda naquele tipo de venda. Ele está ali só para inglês ver, né? Claro que tem umas regras que a empresa tem que seguir com relação à resolução de ANTT, mas isso. Na verdade não ganha, porque idoso 100% é grátis, né? É zero. Zero multiplicado por qualquer coisa vai ser zero mesmo. Não vou nem salvar isso aqui. Cadastro, estatística. Grupo de linhas. Muito semelhante ao grupo de agências, aqui agora são os grupos de linhas. Né? Aqui eu quero as linhas do estado de Goiás, as linhas do estado de Minas. Geralmente isso aí é para quando as empresas trabalham com órgãos estaduais. Porque grupo de linhas para NTT não faz muito sentido, né? Tudo vai ser a mesma coisa. Vai estar dentro daquele, sempre usando um estado para o outro. Então vai dar na mesma. Eu usava lá na Express Traguari quando o pessoal tinha linhas no estado de Goiás e em Minas, né? Então eu pegava, eu quero dos grupos de linhas do estado de Minas. Então, quando não tinha ainda o sistema, a gente tinha que pegar aquelas linhas, somar tudo e fazer uma planilha no Excel. A partir disso daí ficou bem mais tranquilo, bem mais prático para trabalhar. Finalizando, nós temos aqui o faturamento esperado por horário e por agência. O que é isso? Seria assim, tipo estabelecer metas. Ah, eu estou definindo que o meu faturamento no horário tal é X.
Então essa meta seria quem? Do meu pessoal lá de vendas, do meu comercial, né? Fazer um bom serviço para que o cliente apareça. Já o faturamento esperado por agência seria o quê? Eu vou definir metas para determinadas agências. Ó, Uberlândia eu espero que venda esse mês R$ 200.000. Já Araguari eu espero que venda pelo menos 80 mil, né? E assim vai, ou seja, depois você vai fazer um comparativo, né, para ver se eles atingiram ou não. Claro que isso aí é meio hipotético, né? Ou seja, não tem como você falar é tanto e acabou. Você não pode colocar uma meta maluca também, né? Se o cara vende 200 mil todo mês, você falar que quer que ele vende 1 milhão, você mata o cara, né? Então ele é bem simples, ou seja, como que funciona? Eu vou clicar no botão mais, isso no faturamento esperado por agência, informar aqui o ano, 2011, o mês, 2, e o que que eu espero que ele que fatura. Posso aplicar para todas as agências e depois clicar aqui, editar cada um e ir alterando. Ah, esse aqui é só 150 mil, essa é 30 mil, vende um pouquinho demais, essa é só R$ 2.000 e assim vai. Depois você vai clicar, vai procurar relatórios aqui, ok? Faturamento diário por agência, faturamento esperado por agência Excel, esperado por agência diário e assim vai. Muito. Relatório que tem demais, eu acho que o pessoal não usa nem 10% disso aqui. O faturamento esperado por horário, eu não entrei na janelinha para te mostrar, mas ele é bem semelhante, quer ver? Faturamento esperado por horário. Ó, onde você vai inserir então, para cada horário, o que, que você espera. Mesma coisa, ano, mês e o faturamento. Ê, soneira brava, hein? Eu acho que você não tá, vai ter que assistir só esse vídeo mesmo. Tipo de documento e esse plano de contas, nós já falamos isso lá no treinamento, não sei se você lembra mais. É só para parametrizar aquela parte lá de contas a pagar e receber. Então tem isso aqui e tem também lá em cadastro, tabelas, plano de estatística, plano de contas. Que é o que nós tínhamos naquele outro banco lá, valor pago para motorista e recebido de motorista. Quando ele fez o acerto e pagou a menos ou a mais, né, ele vai gerar então contas a pagar e receber nesse plano de contas aqui. Ou seja, como se fosse um tipo de movimentação de caixa, só que é um plano de contas. Bom, Rafael, aí é isso aí, cara. Agora, com relação a relatórios, não tem como eu te falar, esse é o relatório ideal, esse é o cara, não tem jeito. Então, vai variar de empresa para empresa. É. Então, tem alguns relatórios que é interessante, esse aproveitamento físico por trecho é legal. Tem alguns relatórios aqui que o pessoal tem que gerar para o estado de Goiás, para o DR de Minas também. Então, ó, é relatório demais, não dá para falar, esse é bom, esse é o que mais utiliza. Até porque eu até conversava com o Marco Aurélio ontem, mas ele falou que os clientes acho que nem sabem utilizar esse relatório do estatístico, ou raramente utiliza. A única empresa que eu sei que vai a fundo nesses relatórios é a Rápido Fênix. Rápido Fênix, lá de Campinas. Rápido Fênix. É.
Fênix. Eles analisam pra caramba esse relatório. Eu tava dando um treinamento uma vez, tava o cara do TI, o diretor, sentou e começou a analisar e esmiuçar item por item, sabe? Esse cara é. E eu, é, e eu acho que é isso aí, a vida da empresa está nesses relatórios. Eu acho que mais importante que a venda ainda é, ou quase semelhante, é esse relatório. Por quê? É, porque ele tem como saber, opa, esse horário meu ele está dando prejuízo, está dando lucro, por quê? Onde eu devo passar, onde eu não devo, né? É, um exemplo aí tem um cliente nosso que ele tem uma linha que sai de Uberlândia e vai até Três Lagoas. E ele sai da rodovia, anda 13 quilômetros, vai lá no Prata não, no Frutal, e volta mais 13, 26 quilômetros de entrada e saída. Às vezes para deixar um passageiro ou para não deixar nem embarcar ninguém, só vai e volta. 26 quilômetros, vai dar o quê? No mínimo uns 40 minutos. Ele já atrasa a viagem 40 minutos. Aí o cliente que está indo direto nunca mais viaja com ele. Fala, não vou nessa empresa não, que esse povo é doido. Eles não param de entrar em cidade, sair, né? É verdade. É, mas talvez não compensa, porque também eles. É assim, a sede está lá no Mato Grosso do Sul, né? E o ônibus sai de Goiânia. Ele sai de Goiânia, passa em Minas, São Paulo e entra no Mato Grosso do Sul. 4 estados, né? Aqui, por exemplo, QDMP Estado de Goiás Excel. Isso é bem interessante. Ele já exporta isso aqui para uma planilha do Excel. Antigamente isso aqui era tudo feito na unha também. Pegava os dados lá da linha, todo o relatório, coletava e lançava no Excel. O dia que fizer esse trem aqui, os clientes queriam até dar um beijinho no Henrique, viu? Tanto feliz com esse cara. Porque ficou tudo prontinho, prontinho. Eu acho que eu não tenho nenhuma linha de Goiás aqui. Deixa eu ver se eu tenho um banco da Marli. Marli. Tem, cara. Passar só uma situação mais esse aqui pra você, mais esse relatório pra gente tomar um café. Não, é o nome lá do banco, tá Quick Ticket Tray e não Int. Relatórios, relatório de estatística, QDMP. Então a empresa vai ser a linha não sei qual. Vou pegar só até 10. Enquanto ele está fazendo isso aqui, se você clicar lá, ele perde, sabe, o relatório. Então você tem que deixar parar com esse streamlink aqui. Então ele montou a planilha 1, 2, 3. Tá indo. Ah, essa época agora é estranho, né? Dá uma chuva do nada assim. Vai chover mais hoje, tá bem fechado pra lá. É.
Deixa eu ver se tem movimento nessa data. Tô achando meio demorado, cara. Tá demorado esse relatório aqui. Agora é esperar. Hein, desisto. Deixa eu consultar que data que tem venda e pedir um relatório com menos dias. Não vai ficar o resto da tarde aqui. Não, não criou nenhum não. Vou fazer uma consulta aqui rapidão. Ver. Só vim aqui, ó, fechamento diário. Deixa eu ver se tem algum lote aqui fechado. Ó, dia 8/2/2011. 7/8/2. Beleza. Relatórios de estatística. Vamos ver se agora vai, né? Vai explodir, né? Tá gerando, tá vendo? 47, 48, aí vai. Deixa eu te mostrar o resultado dessa. Vou esperar mostrar toda. Vendo? Aí eu jogo aqui a linha. Então, empresa, endereço, denominação, a extensão da linha, frota efetiva, sabe? Toda essa coiseira aqui. Aí vem lá, exemplo aqui de Goiânia, Panerópolis, quantos quilômetros, e se houve transporte de passageiro, né, ele colocaria aqui. E assim vai. Então nós tínhamos lá que coletar essas informações, fazer uma planilhazinha no Excel e mandar. Geralmente, o pessoal lá de Goiás, da Secretaria de Fazenda, mandava para a gente a planilha vazia, para a gente só colocar os dados. Aí o dia que fez isso aqui, vou te falar, viu? Foi a glória. Tá louco. E a margem de erro, tanto que era grande. Ah, de Nerópolis para Saraiva é tantos passageiros. Aí você colocava um valor, um número incorreto. Sabe? É cruel isso aqui. Não vou salvar. Como eu cliquei lá no Excel antes de terminar, ele dá esse probleminha mesmo. Realmente, isso aí é fato. Bom, Rafael, e por último, então,
ajuda um help do sistema depois. É isso aí, boa sorte.